Gente linda, gente maravilhosa, vamos iniciar uma nova semana de aprendizagem, e hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Você vai registrar na sua agenda Ciências, página 246 até 250, e olha a frase: ser estudante é estudar sem reclamar. E na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos estudar sobre os animais. Como já vimos, todos os seres vivos têm um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir e depois morrem. Em alguns animais, esse ciclo é bem rápido. Os filhotes logo viram adultos, se reproduzem e morrem. Nos pernilongos, por exemplo, esse ciclo dura apenas alguns dias. Já as girafas têm um ciclo bem mais longo e vivem até 70 anos. O modo pelo qual os animais nascem também varia. Alguns nascem de ovos e por isso são chamados de ovíparos. São os animais que nascem de ovos. Alguns exemplos são os pássaros, as tartarugas e os jacarés. Há também os que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, como o boi, o cachorro, o rato e o ser humano. Estes são chamados de vivíparos. Ovíparos nascem de ovos, vivíparos nascem da barriga da fêmea. Vamos agora conversar um pouco sobre as fases de desenvolvimento do ser humano, isso mesmo, a nossa fase. Assim como os outros animais, o ser humano passa por algumas fases de desenvolvimento e essas fases é dividida em infância, adolescência, idade adulta e velhice. Vamos comentar sobre a infância. Ela vai do nascimento até aproximadamente os 12 anos de idade. Nessa fase, o ser humano precisa do cuidado dos pais ou responsáveis por ela, principalmente quando nasce. A infância é marcada pelo rápido desenvolvimento físico da criança e pela formação de sua personalidade. Ela toma contato com o mundo por meio dos sentidos e aprende a andar, falar, se relacionar e executar outras atividades. Tudo isto durante a infância. Outra fase do desenvolvimento do ser humano é a chamada adolescência. Começa por volta dos 12 anos e dura aproximadamente até os 18 anos. É o período de transição de fase infantil para a adulta. O corpo sofre mudanças para se preparar para a fase reprodutiva. Por causa delas, o adolescente costuma ter algumas variações de humor. Depois da fase da adolescência, vem a idade adulta. Inicia-se aproximadamente aos 18 anos de idade, quando o corpo já está totalmente desenvolvido e pronto para gerar filhos. É nessa fase que o ser humano se dedica mais ao trabalho e também quando costuma encontrar uma pessoa para ser parceira e juntos formarem uma família com ou sem geração de filhos. Mas você sabe muito bem a educação que você recebe da família. Primeiramente, você vai pensar nos seus estudos, em se estruturar, para depois pensar em família. Não é isto? Precisamos nos formar primeiro para depois formarmos família. E quando termina a idade adulta, chega a velhice. Inicia-se por volta dos 65 anos. É a fase na qual o ser humano é mais experiente.
Normalmente a pessoa não precisa mais trabalhar e pode desfrutar do que conseguiu juntar ao longo da vida. É a questão de uma expectativa e uma realidade. Por isso que todas as fases são importantes. Todas elas, a infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. Nessa fase, a saúde do corpo está mais frágil e às vezes são necessários cuidados especiais. Então, todos nós vamos passar por estas fases e devemos estar atentos, aprendendo com a família, guardando os bons conselhos, porque aí seremos prósperos. Vamos investir nos nossos estudos para então sermos cidadãos prósperos nos nossos sonhos, nos nossos desejos, e tudo começa através dos estudos, por isso que estudar é importante. Agora vamos conversar um pouco sobre características dos animais. Como você sabe, há diversas espécies de animais, com características bastante variadas. Uma dessas características é o tamanho. Há desde animais muito grandes a animais muito pequenos. O habitat onde vivem também varia bastante. Alguns são aquáticos, outros são terrestres. Os animais relacionam-se entre si, eles se comunicam. Alguns se comunicam por meio de uivos e gritos e outros por meio de grunhidos e latidos. Grunhidos é a voz de certos animais, como o porco ou o javali. Cada animal tem característica própria. Uns têm o corpo coberto de pelos, outros o corpo coberto de penas e outros têm o corpo coberto de escamas. Os animais, eles distinguem-se, são diferentes das plantas por diversas características, mas há duas principais. Uma é que eles não produzem o próprio alimento como as plantas e, por isso, precisam se alimentar de plantas ou de outros animais para sobreviver. Os animais herbívoros se alimentam apenas de plantas, os carnívoros apenas de outros animais e os onívoros comem tanto plantas quanto animais. Os animais locomovem-se, se movimentam, alguns correm, outros andam. Há aqueles que voam, pulam, nadam e os que rastejam. E você, como acha que o cavalo se locomove? O cavalo, ele pode correr e pode andar muito bem. E o cavalo, ele é onívoro, carnívoro ou herbívoro? O cavalo é um animal herbívoro, muito bem. Já o ser humano diferencia-se dos demais animais porque cria e constrói inúmeras coisas por meio de seu pensamento organizado. Por isso, ele é chamado de animal racional. Nossa atividade inicia-se na página 249. No primeiro quesito, você vai encontrar no diagrama de palavras o nome de 4 animais e completar a frase com eles. Estas frases abaixo. Nossa atividade continua na página 250. Quais são as características comuns a todos os seres vivos? Eles nascem, crescem, se alimentam, podem se reproduzir e morrem. No terceiro quesito, de quais formas os animais podem nascer? Como eles são chamados em cada caso? Vimos na aula de hoje que eles podem ser chamados de ovíparos e vivíparos. Ovíparos, os que nascem de ovos, e vivíparos, os que nascem da barriga da mãe.
ou seja, da fêmea. No quarto quesito, você vai recortar de jornais e revistas ou imprimir da internet, se possível, 2 imagens de animais com as características citadas a seguir e colar no caderno em ciências: animal que voa, animal que nada, animal que rasteja. Mas, em último caso, você pode estar desenhando, colorindo e escrevendo o nome deste animal. No quinto quesito, você vai observar as imagens e indicar se os animais são domésticos ou selvagens. Os domesticados, eles podem ser domesticados pelos homens, seres humanos. E os selvagens, eles vivem livres na natureza. No sexto quesito, o que é um animal carnívoro e um animal herbívoro? O animal carnívoro é um animal que só se alimenta de carne, e o animal herbívoro é o animal que só se alimenta de vegetais. No sétimo e último quesito, você vai ligar as fases da vida do ser humano às respectivas características. Faça sua atividade no capricho, quero ver você brilhar e até a próxima aula.